Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. Permitam-me dizer, neste início de nova semana, que a grande maioria dos seres humanos, infelizmente, não busca se espiritualizar. E vocês sabem muito bem disso. A razão é tanto óbvia, simplesmente Deus não existe na vida dessas pessoas. Mas elas não se auto-reconhecem como agnósticas, muito pelo contrário. Boa parte delas frequenta regularmente algum tipo de confissão religiosa. É bastante irônico o fato de alguém ir a um culto, assistir uma missa, frequentar uma sinagoga e mesmo assim não buscar, não ter a ambição em crescer em mitzvot, ou seja, de construir uma relação com o Criador que faça com que ela receba mais bênçãos na sua vida através da luz divina. E eu me refiro a mitzvot porque não importa qual é a tua origem, não importa qual é a tua religiosidade. O povo judeu tem ensinado ao mundo ao longo de milhares de anos que todos os seres humanos são obrigados a cumprir pelo menos 7 preceitos da Torá, que vocês bem sabem são as leis noéticas. A Parashabô, que nós acabamos de ler nesse Shabat, nos fala e tem muito a nos ensinar a esse respeito. Voltemos ao capítulo 12, no seu passo de número 38. Lá a Torá nos diz que uma parte do povo egípcio reconheceu a grandeza de Akadosh Baruch Hu. E o que isso significa? Significa que eles reconheceram que de fato Hashem era o Criador do mundo. E uma vez que reconheceram que Hashem era o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Mestre do Universo, eles também foram obrigados a reconhecer a grandeza de Israel, a grandeza do povo judeu. E o resultado desse reconhecimento foi que muitos deles decidiram se unir ao nosso povo, decidiram se converter ao judaísmo e Moshe Rabbeinu autorizou que isso fosse feito. O que eles pretendiam? Pretendiam porque eles sabiam que o nosso destino era Israel, eles pretendiam nos acompanhar para receber também a Torá no Sinai. Eles também queriam entrar na terra de Israel. E eles foram plenamente exitosos nessa finalidade. Eles viveram e testemunharam momentos incríveis, milagres extraordinários que tiveram lugar na vida do nosso povo. A começar pela abertura do Mar dos Juncos e também todos os milagres que tiveram lugar durante 40 anos no deserto, além da entrega propriamente dita da Torá no Sinai. A segunda ironia de tudo isso é que Erev Rav, uma parte dos egípcios nos acompanhou, mas 4/5 do nosso povo não quis sair do Egito. E por não desejar sair do Egito, eles foram condenados à morte. Lá eles permaneceram, porque Hashem decretou que eles deveriam morrer, e eles morreram durante a vigência da 9ª das pragas da escuridão. Eles não quiseram, na prática, subir em níveis espirituais. E as razões deles não são muito diferentes das razões que me fizeram afirmar no início desse shiur que a grande maioria das pessoas do mundo não busca se espiritualizar. É a comodidade, o desinteresse, as conveniências, o medo. Tudo isso faz com que as pessoas não queiram progredir espiritualmente. E os judeus que não queriam sair do Egito definitivamente abriram mão da Torá. Abriram mão de fazerem parte do povo judeu na terra de Israel. Rav Levinstein, Resk Levinstein, o maior de todos, Rosh Hashivá da Yeshiva de Ponovitz, nos ensina um conceito chamado Tshukah, não é Teshuvah, é Tshukah, que significa o desejo, a ambição profunda de se conduzir na direção do bem. Esse conceito é um conceito chave, cardinal no povo judeu. Por quê? Porque a partir desse conceito que nós compreendemos o que nos é pedido pelo Criador. Todo judeu deve se conduzir na direção do bem. E aí você vai perguntar, mas o que é o bem? O bem é se ligar com o Criador do mundo. E isso só pode ser feito através da Torá. E é por isso que todos nós temos que crescer em preceitos da Torá, no cumprimento das mitzvot. O judeu pode se tornar um grande estudioso da Torá, pode praticar atos bons, pode ser misericordioso, cumpridor das mitzvot, e de fato servir ao Criador como preconiza parte da Torá, mas muitas vezes ele chega num ponto da sua vida em que ele não deseja mais subir em níveis espirituais. Ele perde o quê? Tshukah. Ele perde a ambição.
o desejo de crescer. E na medida que ele perde essa ambição, o que acontece com ele? Ele se estabiliza no ponto em que ele se encontra? Não, ele cai. Porque essa direção, a direção do Criador, ela só tem dois caminhos. Ou você sobe ou você desce. Ou você continua subindo, né, na medida em que você se aproxima cada vez mais do Criador através, né, do cumprimento dos preceitos da Torá, ou você vai cair. Muitas pessoas, e eu tenho sido testemunha disso nos últimos 5 anos, pelo menos, muitas pessoas, e eu me refiro tanto a judeus como não judeus, começam essa jornada para se espiritualizar com grande fervor, com grande vontade. Elas crescem a tal ponto que as portas dos céus se abrem para elas, enquanto elas têm essa ambição. Mas muitas delas, quando percebem todos os sacrifícios, todas as renúncias que devem fazer, todas as dificuldades de viver uma vida alinhada com os desígnios do Criador, elas dão um passo atrás, elas recuam. Muitos judeus se aproximam de mim e me dizem que querem fazer techuvá, que querem reassumir esse caminho. Elas dão passos, mas depois elas param. E entre os não-judeus isso é ainda mais comum. As pessoas chegam até nós, né, falando do desejo delas se alinhar com Deus de Israel, e elas assumem nas suas vidas o cumprimento das leis noéticas, e depois elas ficam pelo caminho. Isso eu vejo todos os dias. Ela vai abrindo as portas, né, desse relacionamento íntimo com o Criador, e depois ela se afasta, ela perde o interesse. É por isso que o processo de conversão deve ser tão difícil. É por isso que o processo de conversão deve ser tão demorado. Deve impor ao candidato tantas exigências, para que ao final desse processo, nós, judeus, tenhamos a certeza de que nós trouxemos para o nosso povo uma pessoa que está disposta a tudo para servir a Kadosh Baruch Hu. E o Midrash Rabbah nos conta, porque é necessário recorrer à Torá oral para compreender o Pentateuco mosaico. O Midrash Rabbah nos conta da 9ª praga, da praga da escuridão. Toda a praga durava 7 dias, depois desses 7 dias cessavam os efeitos, havia um intervalo de 3 semanas até que a próxima praga chegasse. Por isso é que as 10 pragas transcorreram num período aproximado de 10 meses. E o Midrash Rabbah nos diz que os 3 primeiros dias da praga da escuridão, embora fosse uma escuridão profunda, os egípcios ainda conseguiam se mover, né? Eles conseguiam se deslocar, embora eles tivessem a visão deles absolutamente turva em função dessa escuridão profunda. Mas os 3 dias que se seguiram, né, o 4º dia, o 5º dia e o 6º dia, eles já não conseguiam mais se mover. Essa escuridão, ela estava tão condensada, né, que simplesmente era impossível para os egípcios se moverem. Eles ficaram imóveis até o final dos dias da praga, para que os egípcios não pudessem ver, sobretudo, que os judeus também estavam sendo mortos. O objetivo da Kadosh Baruch Hu foi impedir que os egípcios pudessem dizer algo do tipo: tá vendo? Nós estamos sendo punidos pelo Criador dos mundos, mas eles também estão sendo punidos. 4/5 do nosso povo perdeu sua vida durante a 9ª praga, nós os enterramos e os egípcios não puderam testemunhar esses fatos. E por que 4/5 do nosso povo não desejava sair do Egito depois de mais de 200 anos de escravidão? Acho que a pergunta é evidente. Porque eles se tornaram muito ricos, porque eles se tornaram parte da estrutura de poder egípcia. Você vai dizer, como isso foi possível? Vejam, meus amigos, voltemos à primeira praga, né? Arão pegou o cajado de Moshe e colocou no rio Nilo. O que aconteceu? Toda a água do Egito se transformou em sangue, menos a água que nós, judeus, bebíamos. Para um judeu beber um copo d'água, o que ele deveria fazer? Pagar a um judeu para receber um copo d'água. Quando eles nos pagavam, então era concedido por Akadosh Baruch Hu a possibilidade de eles beberem água. Vocês podem imaginar quanto dinheiro o nosso povo não arrecadou simplesmente vendendo água para os egípcios. E isso teve curso ao longo de todas as pragas. A partir do momento em que a primeira praga foi lançada, a primeira das Makot foi lançada sobre o Egito, imediatamente cessou a escravidão do nosso povo, simplesmente porque os egípcios não tiveram mais como, né, nos manter subjugados. O nosso povo
adquiriu a sua liberdade, ainda vivendo no Egito, ainda na escravidão formal, mas os nossos corpos já não estavam mais escravizados. Muitas pessoas se deixaram seduzir facilmente por essa riqueza e por essas posições de poder que eles passaram a assumir na estrutura egípcia. Claro, os egípcios, com medo do que estava acontecendo a eles, reconhecendo a grandeza de Israel, alguns quiseram sair conosco, outros simplesmente nos colocaram em posição de poder porque acreditavam que essa seria uma forma, o quê? De diminuir a intensidade, né, das pragas que a Kadosh Baruch Hu lançaria sobre o Egito. Portanto, o que aconteceu com esses 4/5 do nosso povo? Comodidade, desinteresse, conveniência, medo. Rav Hesky Levenstein nos diz que, a princípio, eles eram judeus como todos os outros, acreditavam na ideia de redenção, ouviram as palavras de Moshe Rabbeinu, eles viram com seus próprios olhos, evidentemente, todos os milagres que Hashem realizou no Egito, mas o que faltou a eles para que fosse estabelecido um castigo duro sobre essa parte da nossa comunidade de Clã Israel, o que faltou a eles foi a vontade de sair do Egito. E na medida em que eles não tiveram vontade de sair do Egito, que em outras palavras significa não tiveram vontade de continuar crescendo, subindo em níveis espirituais, Hashem decretou a morte deles. O nosso povo só existe, só é imortal enquanto serve a Kadosh Baruch Hu. Nós estamos aqui nesse mundo como servos de Hashem, como escravos, Eved Hashem. Quando um judeu se nega a servir ao Criador, os desígnios do Criador, ele perde a vida dele. E foi o que aconteceu com 4/5 do nosso povo. Eles não quiseram receber a Torá, eles não quiseram a redenção, eles não quiseram entrar na terra de Israel. E ao fazer essa escolha, 4/5 do nosso povo pereceu nas terras egípcias. Eles não tiveram aquilo que Rav Levenstein nos diz, expresso no conceito de chucar, perder essa ambição. Se acomodaram, né? E é verdade, se acomodaram com as riquezas que haviam amealhado, com as posições que agora gozavam no interior da sociedade egípcia, e eles foram sentenciados à morte. O decreto não foi outro, o decreto foi a morte. Eles eram descendentes de Abraão Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Eles eram descendentes de Shem, semitas, e foram condenados à morte com todos os méritos que todo judeu tem pela sua origem. Eles foram condenados à morte, e esse foi um ato de misericórdia que a Kadosh Baruch Hu teve com eles, porque se eles tivessem permanecido no Egito, eles teriam se assimilado, teriam comprometido de forma irreversível a sua alma, e na medida em que eles foram mortos, eles tiveram oportunidade em outras reencarnações, mas se assimilando e assumindo a cultura egípcia como a sua cultura de origem, eles estariam perdidos, suas almas estariam perdidas para sempre para o povo judeu. E a terceira ironia é que os egípcios não são filhos de Shem, um dos filhos de Noé, eles são filhos de Ram. Portanto, eles não têm os méritos de serem descendentes de Abraão Avinu, Yitzhak Avinu e Yaakov Avinu. Eles não descendem da nossa mesma família. Mas isso não os impediu, como eu chamei a atenção antes, né, de vivenciar aqueles milagres incríveis que tiveram lugar no deserto. E preciso dizer uma coisa. Muitos de vocês podem... É claro, Átila, que esses egípcios escolheram esse caminho. Olha tudo o que eles viram, tudo que eles presenciaram no Egito. O seu faraó colocado de joelhos, né? O seu povo, a sua economia, a sua moral, o seu espírito, seus deuses completamente destroçados. Só que é preciso lembrar de uma coisa. Toda a família egípcia teve pelo menos 2 mortos. O primogênito, e no caso de algumas famílias eles eram muitos, né, primogênitos, porque a mulher egípcia mantinha relações sexuais fora do casamento. Então, às vezes, ela tinha 3 filhos e os 3 eram primogênitos de homens diferentes. E eles perderam também a vida dos mais idosos, além de todas as vidas que eles perderam em razão do curso de todas as pragas. Portanto, toda a família egípcia estava profundamente enlutada. Mas mesmo profundamente enlutada, mesmo assim, eles largaram tudo. Largaram suas casas, seus bens, suas famílias, suas crenças, seus deuses, e marcharam com o povo judeu em direção ao deserto, sem saber ainda exatamente o que ia acontecer.
Eles tiveram algo que faltou a 4/5 do povo judeu, Shuká, ambição, o desejo de crescer em níveis espirituais. E eles tiveram êxito, eles alcançaram esse objetivo. Eles queriam e conseguiram se tornar parte de um povo de onde descendem os maiores de todos os sábios, dos profetas, dos patriarcas de Israel. E nesse início de semana, que escolha você vai fazer, meu amigo? Shavuot Tov.